Que o diabo tem uma rixa com a mulher é muito claro. A palavra de Deus, ela nos ensina ali em Gênesis 3, versículo 15, onde o próprio Deus declara que ele colocaria inimizade entre o diabo e a mulher, entre ela e o seu descendente. E desde então, a gente vê o quanto o diabo, ele tem essa rixa bem agressiva com a mulher. Talvez o que você não sabia é que essa rixa, na verdade, ele tem com a mulher sábia. Porque, na verdade, com a tola, ele tem parceria. Então, guarda isso no seu coração. O diabo, ele tem rixa. Ele tem uma inimizade muito agressiva contra a mulher sábia. Mas com a tola, ele tem parceria. Porque ele veio para roubar, para matar, para destruir. E como a tola destrói, ele usa a tola como sua parceira para destruir. Bom dia, mais um Café com Elas, e eu louvo a Deus por ter vocês para dividir o meu coração com vocês. Eu louvo a Deus por ter vocês para, de fato e de verdade, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Afinal, não adianta de nada a gente apenas guardar. O Senhor, Ele também nos dá pessoas preciosas para que possamos dividir aquilo que está dentro de nós. Porque a gente sabe que a lei de Deus não é uma lei de receber e ficar. Não, o Senhor é aquele que nos manda multiplicar aquilo que nós temos. E nesta manhã, eu agradeci ao Senhor pela vida de cada mulher que iria entrar aqui comigo. Nesta manhã, eu louvei ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Porque se vocês não estivessem aqui, não teria motivo pelo qual eu estar aqui. Então, que nessa manhã, o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, abençoar a vida de todas as mulheres que se assentam nessa mesa para dividirmos juntas a mesma porção. E como o Senhor nos disse aqui nesse café, uma revelação que Ele trouxe alguns anos atrás, quem coloca o alimento aqui é Ele. É Jesus quem coloca todo o alimento nessa mesa. Essa mesa não é uma mesa da gente priorizar ou vangloriar quem vai colocar alimentos nela, porque na verdade é por Ele, é com Ele, para Ele, são todas as coisas. Então eu louvo ao Senhor nesta manhã por Ele ter me dado vocês e por nos assentarmos numa mesa tão rica, e que apesar de eu estar aqui sendo a professora de vocês nesta manhã, nós temos um mestre, que é o Espírito Santo de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus Cristo, diante do mundo espiritual, que o Espírito Santo de Deus, ele tem total liberdade nesse lugar. Pai, mais uma vez, bom dia. Nós nos rendemos, Pai, ao Senhor essa manhã. Nós declaramos, Pai, que nós te amamos. Nós declaramos, Pai, que o que nos leva a nos assentar, Pai, nessa mesa é uma fome e uma sede desesperada da Tua presença. O que nos leva, Senhor, a nos assentar nessa mesa, nessa manhã, é a fome que nós temos da Tua palavra. E obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada pelas revelações que o Senhor já trouxe nela, mas também eu quero te agradecer, Pai, pelas revelações que o Senhor ainda vai trazer aqui. Obrigada. E que essas revelações, Pai, que elas não fluam, Senhor, apenas aqui no meu coração, mas que elas possam, pelo poder do nome de Jesus Cristo, fluir através da vida de cada mulher que se assenta aqui, Pai, para te ouvir. Porque Tua é a honra,
tua é a glória, teu é o louvor, tua é toda a adoração. Em nome de Jesus, amém. E meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Uau, louvado seja Deus que eu consegui me assentar nessa mesa com vocês e vocês podem ter plena convicção. Tanto quanto vocês, eu preciso estar aqui. Eu preciso dessa palavra. Eu tenho assim, ansiado por essa palavra. Amém, Luciane? E eu creio que porque eu tenho ansiado por essa palavra, o Senhor trouxe uma revelação tão profunda dessa palavra na minha vida. O Senhor me deu essa palavra domingo, eu compartilhei essa palavra domingo ali à noite com a igreja e hoje eu fui muito direcionada a compartilhá-la com vocês essa manhã e eu sei que o Senhor vai trazer coisas novas em nome de Jesus. Amém, pastora Arlene, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele vá à sua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos e que Ele te use poderosamente ali naquele lugar, como Ele tem te usado aqui na nação brasileira, viu? Em nome de Jesus, eu te amo. Bom dia, Cris, bom dia, Leda, aleluia. Bom dia, pastora Janine, bom dia, Taninha. Bom dia, meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Já mandaram aviãozinho? Já chamaram as amigas? Bora, manda. Bom dia, Ali. Recebi uma mensagem sua nessa manhã, coisa mais linda. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Bom dia, Michele. Bom dia, Soninha. Bom, duas Michele de uma vez, ó. Michele do Rio e Michele de Brasília. Bom dia. Aleluia. Bom dia. Bom dia. A paz. Bom dia, Mari. Bora lá, meninas. Bora lá aqui. Obrigada, Carminha. Eita, Michele. Ó, nós temos aí Michele de Brasília, Michele do Rio de Janeiro, Michele do Rio Grande do Sul. Aleluia. Caxias do Sul, Brasília. Débora, que saudade sua, filha. Ei, Nil. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia. Bom dia, amiga Miriam. Tô tossindo não, tá? Só engasguei. Londrina. Amém. Daqui a 2 semanas vou estar em Londrina. Se Deus quiser. Minha última viagem, gente. São João del Rei. Daqui a 2 semanas eu vou estar em Londrina e eu tive a direção de Deus de fechar a minha agenda em agosto. Essa é a última viagem que eu faço e uma das coisas que eu aprendi: não espera entender para você obedecer ao Senhor. Não espera você entender para você obedecer ao Senhor. Não faça isso. Porque eu não entendi, porque Ele tinha me falado isso ali no início de agosto, mas hoje é perfeitamente assim, como que eu realmente entendo, como que realmente era necessário eu fechar a minha agenda esse resto de ano. E obedecer a Deus é bom demais, gente. Meu Deus, como é bom. Entra e sai de novo, meninas, porque deve ser só pra você. Fefe, eu vou te mandar uma mensagem, tá? Pra ver se a gente almoça quinta-feira. Tocantins, São Paulo. Mesa linda, gente. Que mesa linda. Glória a Deus. Palmas. Oh, lugar que fui abençoada. Dani, na Igreja Presbiteriana de Londrina. Não sei se é IPC Londrina. É uma igreja presbiteriana que eu vou estar ministrando. Bora pra lá. Corre pra lá. Ei, meu amor. Lindeza. Bahia.
Minas, Ceará, Bahia, Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais. Glória a Deus, glória a Deus. Goiânia. Ai, Jesus, aleluia. Então vamos lá, meninas. Bora lá, Rio Grande do Sul, lugar que eu amo, que o Senhor tem me levado. Santa Catarina, Alagoas, eita Brasil, Natal, Suíça! Que mesa linda, né, gente? Glória a Deus. Bora, meninas, bora, 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 bora. Então, bora. Bem, o tema hoje que a gente vai compartilhar essa manhã, que o Espírito Santo de Deus... Não, gente, não tá no YouTube não, tá? Só aqui. Depois eu coloco essa palavra no YouTube, mas não tá no YouTube. O diabo é seu inimigo. Meninas, tem um provérbio chinês que eu li esse provérbio chinês há muito tempo atrás e ele realmente ficou como um ensino no meu coração e a partir dele eu comecei a estudar, a conhecer mais sobre contra quem eu lutava. E o resumo desse provérbio chinês é que ele fala a necessidade de conhecer o nosso inimigo. Porque se você não conhecer o seu inimigo, você pode desprezá-lo e acabar perdendo a guerra, mas você também pode achar que ele é uma baita de uma potência e achar que nada pode ir contra ele. Um exemplo, Davi e Golias, né? Davi e Golias, aquele povo filisteu, eles não sabiam quem eles eram e, consequentemente, não sabia quem era o inimigo deles. Por isso, nenhum se atrevia a lutar contra ele. Porém, essa necessidade de conhecer o nosso inimigo não é para que você possa falar mais do inimigo do que do nosso Deus. Não. Para te falar a verdade, isso é algo que realmente eu não concordo. Porque tem pessoas que você encontra que elas falam mais do diabo do que do poder de Deus. E eu creio de todo o meu coração que maior é aquele que está dentro de mim, maior é aquele que eu carrego, do que aquele que está do lado de fora tentando me roubar, tentando me matar, tentando me destruir. Quando eu sei quem eu carrego, eu não preciso temer coisa alguma. Eu não posso desprezar os dados inflamáveis do meu inimigo. Não, eu tenho uma armadura para me revestir, eu preciso revestir dela, mas quando eu sei quem eu sou, e quando eu sei quem é o meu inimigo, eu não preciso temer. É diferente você ter medo de você ter temor. Temor, você não tem... O medo, muitas vezes, você tem do diabo. Agora, de Deus, você tem temor. São coisas distintas. São coisas diferentes. E é muito claro que o diabo é o nosso inimigo. Gênesis 3,15 declara: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este quem? O descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, todos nós somos descendentes de mulher e nós ainda temos uma potência maior, que além de nós sermos descendentes de mulher, nós somos filhas de Deus. Tá? E a gente sabe quanto que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não quer destruir aquilo que é dele. Não, pelo contrário, aquilo que é dele, ele quer potencializar. Potencializar. Agora, os filhos de Deus, ele realmente veio para roubar, matar e destruir. Então, vamos começar aqui
com a seguinte pergunta: onde que o inimigo atua? Onde que o meu inimigo atua? Bem, o diabo, ele atua através de coisas, ele atua através de pessoas. Por quê? Porque ele é um ser espiritual. Então, ele não consegue ficar... não tem como ele se mover, não tem como se mover, não tem como ele se manifestar se não for através de coisas ou através de pessoas. E essa luta, sabe, dele contra nós, ela não está apenas aqui em Gênesis 3:15. Aqui em Gálatas 5:16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, veja bem, Séries, como assim carne? Um dos lugares que Satanás usa de uma maneira deliberada é o ser humano. Por quê? Porque quando Adão, lá no Jardim do Éden, ele pecou, toda a autoridade que Deus tinha dado para ele sobre a terra, aquela autoridade foi dada para Satanás. O pecado de Adão deu para ele toda a autoridade de se mover na terra. Quando você e eu, que somos aquelas chamadas para edificar a nossa casa, quando nós andamos como mulheres tolas, o que acontece? Nós damos para o diabo toda a autoridade para que ele possa destruir a nossa casa, tá? Tudo aquilo que nós somos chamadas para fazer, quando nós entregamos para o diabo por causa da nossa, ou seja, irreverência, sabe? Por causa do nosso pecado, das nossas brechas, nós damos na mão dele a autoridade daquilo que Deus nos deu para fazer. Então, se você não vai edificar, o diabo vai destruir. Isso você pode ter plena convicção, porque ele é o nosso inimigo, tá? Às vezes as mulheres não acham muito bom de eu falar, mas deixa eu falar para vocês, não foi o homem que foi chamado para edificar a casa. Não, quem foi chamado para edificar a casa foi a mulher. Então, a porta de entrada, muitas vezes, pode até ser o homem, mas quem edifica ou destrói a casa, essa porta é a mulher, é a mulher. E nós temos falado isso aqui na escola, ali na plataforma, eu tenho batido muito forte com vocês nisso. Inclusive, se você não está na nossa plataforma, eu quero te fazer um convite. Venha andar conosco, venha ser minha aluna, venha mudar a sua vida, sabe? E você vai ver através dessa palavra hoje uma revelação que Deus me deu e a diferença, sabe, dessas mulheres que realmente têm vida na palavra e daquelas que não têm. Então, é muito claro. E o diabo, ele potencializa tanto a nossa carne, a nossa alma, a ponto dela lutar contra o próprio Deus. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. A nossa carne é usada de uma maneira tão severa pelo diabo que nós batemos de frente contra o próprio Deus, tá? Então, é assim que ele atua, ou através de coisas, ou através de pessoas. Deixa eu te falar algo, meninas. Não pense, não ache que uma pessoa, ela consegue destruir sozinha. Não. Uma pessoa não consegue destruir sozinha. Sempre vai ter o dedo do diabo atrás. E você pode ter plena convicção disso. Qual é a função do diabo? A função do diabo é roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. Enquanto Jesus Cristo veio, ele deixou o céu para nos buscar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E isso é tão sério que aqui em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, Pedro nos fala assim: ei, fica atentos, tomem cuidado, porque o seu grande inimigo, o diabo, ele anda ao derredor de vocês como um leão à procura de alguém para ele devorar.
Então, vocês permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Não tem outra maneira de você resistir a Satanás a não ser pela fé. A fé é que vai te levar a obedecer. Entendeu? E se você achar que na força do seu braço você vai vencê-lo, você não vai. A única maneira de vencer Satanás é resistindo no nome de Jesus Cristo. Não existe nenhuma ação fraca do diabo que você possa vencê-lo, resisti-lo por você mesmo. Não, esquece isso. Isso não existe. Não existe outro nome. Não existe outro nome que você possa vencê-lo, a não ser pelo poder do nome de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos, sabe, viver de maneira a saber mesmo, acreditar que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não é uma vidinha, sabe, onde você está esperando o céu para se alegrar, onde você... Não! Ele veio para nos dar vida e vida em abundância e ele ainda colocou o Espírito dele dentro de nós. Isso significa que nós temos uma alegria dentro de nós que ela, quando o Espírito Santo de Deus, ele é alimentado através do poder da palavra de Deus, nós somos aquelas que podemos derramar essa alegria que é fruto do Espírito, essa alegria recalcada, sacudida e transbordante. Porque ninguém aguenta mulher enjoada. Não, gente, não tem nenhum homem que aguenta mulher enjoada, sabe? Mulher enjoada, mulher com a cara... Deixa eu te falar uma coisa. Não seja parceira do diabo. Viva como uma filha de Deus. A filha de Deus, ela manifesta a todo tempo amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, sabe, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não existe nada pior do que aquela mulher que vive de cara emburrada, sabe, que pra ter com ela você fica pisando em ovos. Aquela mulher que o tempo inteiro só sabe chamar a atenção dos filhos, não sabe elogiar os filhos. Aquela mulher que o tempo inteiro reclama do marido. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo é o seu inimigo e você precisa viver de maneira diferente da qual ele é, da qual ele faz. Você precisa viver, manifestar o fruto do Espírito. Caso contrário, você não vai estar vivendo como se o diabo fosse seu inimigo. Você vai estar vivendo como se o diabo fosse seu parceiro. Sabe, seu parceiro. Nós precisamos sair desse lugar. Por quê? Porque o diabo, ele usa coisas, ele usa pessoas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar atentas, vigilantes àquilo que ele faz, para que em nome de Jesus Cristo a gente saia desse lugar. E tem muitas mulheres, gente, que não saem desse lugar, sabe por quê? Porque acha que vai dar razão para o marido. Ah, não, se eu ficar feliz, ele vai achar que ele está me fazendo feliz. Não, então não vou ficar feliz. Querida, não tem como você ser uma mulher poderosa, usada por Deus, e você ser uma mulher reclamona, vítima o tempo inteiro. Ou você é ou você não é. Para de depender. Para de depender de vitimismo. Para de depender do seu marido, de ficar numa situação deprimente. Porque uma mulher deprimente, gente, sabe o que ela quer comunicar para o marido? Você não me é suficiente. Guarda isso no seu coração. A mulher que vive vitimista, que a todo tempo reclama, na verdade, ela quer comunicar para o seu marido que ele não está dando conta. E, na verdade, isso é uma desonra. E a desonra é uma desobediência a Deus, porque a mulher ela foi chamada para respeitar, ela foi chamada para honrar o marido. E, consequentemente, você está sendo parceira do diabo. Porque quem levanta o sacerdote na sua casa, quem levanta o... Falamos disso semana passada. Não, desculpa, eu falei disso, foi na escola. Quem levanta o pai na sua casa é a mulher. É a mulher que levanta o pai. É a mulher que levanta o sacerdote. Nós fomos chamados para edificar. O descendente não, vem de mim, de você. Quem vai pisar na cabeça do diabo vem de mim, de você. Você precisa entender que você foi chamada para edificar. Edificar a vida do seu marido, edificar a vida, sabe, dos seus filhos. Sai desse lugar de ser parceira do diabo, de ficar o tempo inteiro sendo vítima.
manifestando uma mensagem, né, obscura pro seu marido, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Não, querido, você não precisa de nada do seu marido, você precisa do Senhor, sabe? Você precisa entender. Você precisa entender que o diabo é o seu inimigo e não ficar usando, sabe, não ficar usando aquilo que o diabo é para derrubar o seu marido, mandando uma mensagem para ele obscura, uma mensagem aquela que você não está fazendo bastante. Porque uma vez que você fizer isso, o Espírito Santo não vai convencer o seu marido de nada. E eu quero te falar algo. Por mais que eu e você tenhamos poder para edificar, a gente não pode convencer ninguém. O Espírito Santo é o único, exclusivamente o único que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém mais convence, sabe? E muitas vezes, você que fica querendo dar essa ou seja, querendo manifestar pro seu marido que tá ruim demais, você está literalmente, sabe, desonrando a Deus e destruindo a sua casa. Vamos usar, para a gente ver o quanto que o diabo é o nosso inimigo, algumas coisas que o Senhor coloca em nós, que Ele nos manda fazer, e que por não termos revelação da palavra de Deus, o diabo ainda usa aquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente acaba usando, escuta isso, a gente acaba usando a ferramenta de Deus para destruir. Porque a ferramenta de Deus, ela só é usada para edificar quando ela é usada de acordo com a vontade de Deus. Bora lá? Vou usar aqui um pouco da igreja de Corinto. Bem, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha potencial em muitas coisas. E eu quero usar duas áreas para que você, mulher, possa sondar o seu coração e não ver se esse dom, essa potência que Deus te deu. Eu quero que o Espírito Santo te convença se você está usando o que Deus tem te dado para edificar ou para destruir. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a igreja de Corinto tinha, conhecimento. Ela tinha muito conhecimento. Muito conhecimento. Por exemplo, você vem aqui, assiste esse café, talvez é a primeira vez que você está chegando aqui assistindo esse café, mas ao invés de pedir a Deus para enraizar essas palavras no seu coração e você começar a praticar essas palavras, você usa essas palavras para cobrar do seu próximo aquilo que ele tem que fazer. Isso se chama bulimia espiritual, ou seja, você nem engoliu aquilo que você está aprendendo e você já está querendo vomitar em cima de outras pessoas. E esse povo da igreja de Corinto, eles eram assim. Eles tinham muito conhecimento. Mas um conhecimento que os derrubava demais. E eu posso falar uma coisa para vocês. Quanto mais você é inteligente, quanto mais você tem um nível de posição intelectual elevada, quanto mais você tem poder, sabe, sobre as coisas, mais você precisa aprender de Deus. Não fique achando que por você ter aquilo que te faz uma mulher com uma boa reputação diante dos homens, te faz inerente às coisas de Deus. Não. Quanto mais você tem que agradar ao mundo, mais você vai ter que buscar que agrade o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês que está vindo aqui no meu espírito agora. É muito claro. Uma vez eu estava conversando com uma mulher e essa mulher, ela me disse, o marido dela era um homem, tipo assim, bem general, bem colérico, sabe? E o quanto Deus estava abençoando essa mulher financeiramente, a ponto desse marido colérico, desse marido general, ter que pedir dinheiro emprestado para ela. Porém, era uma mulher muito de Deus, que Deus usou essa situação para tratar o marido dela, tá?
E até hoje isso continua acontecendo. Ela ganha muito mais dinheiro que seu marido, mas dentro de casa ela continua honrando o marido. E o que aconteceu? Essa mulher é uma potência nas mãos de Deus e o marido dela está sendo tratado pelo próprio Deus através da vida dela. Agora, quando a mulher começa a ser usada por Deus e Deus dá para ela muito conhecimento, Deus a unge e ela começa a usar essas coisas para derrubar o marido, para falar para ele que ele é soberbo, para falar para ele que ele é colérico, para falar para ele que ele é mandão, essa fonte vai secar rapidamente. Ou essa fonte vai ser usada pelo diabo para que essa família seja destruída. Então veja bem, a inteligência, esse conhecimento, sabe? Esse conhecimento que o Senhor nos manda ali na palavra aprender, não é um conhecimento que você usa para desprezar as pessoas. Não, esse conhecimento incha, mas é um conhecimento totalmente carregado de amor que você usa para edificar a vida das pessoas. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 8 que o amor edifica, mas o conhecimento ele ensoberbece. E fala que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito ainda não aprendeu ainda como saber. Por quê? Por quê? Porque, sabe, 2 Coríntios 3, versículos 4 e 6 diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Gente, olha isso. A nossa suficiência vem de Deus. Eu vou repetir. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra é a palavra, sem o Espírito. Não é a palavra escrita que vivifica, não. Não é a palavra escrita que é viva e eficaz, não. Não. A palavra que é viva e eficaz, igual está aqui em Hebreus 4:12, é aquela palavra que ela é simplesmente totalmente entregue na mão do Espírito Santo de Deus para ele operar na sua vida. Porque essa palavra que é viva e eficaz, ela é o próprio Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. 3 pessoas, a gente não consegue muito entender isso, que é uma só pessoa, mas a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela não está se referindo à letra, ela está se referindo à pessoa do Espírito Santo de Deus. Acabei de ler 2 Coríntios 3, versículos 4 e 6. Tá bom? Então guarda isso no seu coração. Hebreus 12, quando fala a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante. Gente, escuta isso. Como que seria só letra? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para dar discernimento do nosso coração. Isso é letra? Não, isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que divide alma e espírito. O Espírito Santo de Deus é que divide juntas e medulas. O Espírito Santo de Deus é que nos convence que o nosso coração está muito distante de ser como o coração de Deus. Então guarda algo, guarda essa revelação no seu coração. A palavra de Deus viva e eficaz é quando o Espírito Santo de Deus é vivo dentro de nós. Não é conhecimento, não tem nada a ver com conhecimento, porque a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Amém? Então, essa era uma das coisas que Paulo precisou confrontar a igreja de Corinto. Não é porque você vai na frente do seu marido conhecendo que você tem o direito de ficar sendo o Espírito Santo na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O dia que o meu marido virou para mim e falou assim, graças a Deus tem muitos anos, tá, gente? Eu cheguei da igreja, eu dava escola bíblica. E eu cheguei da igreja e dei uma
como se diz, né? Dei uma aprontada assim. E ele virou para mim e falou assim, como eu queria que aquela mesma mulher que está lá na igreja dando escola bíblica fosse a mesma que chegasse aqui em casa. Ah, queridas, esse dia eu falei, não, capeta. Não, capeta, não, 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 não. Essa mulher é uma só mulher, ela é filha do Deus vivo. Ela não é uma mulher que de dia é usada por Deus e de noite ela é usada pelo diabo. Não, 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 não. Eu sei quem eu carrego. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, sabe? Eu sou propriedade. A partir daí, gente, a partir daí, eu entendi que eu precisava retroceder naquilo que eu sabia. Se eu quisesse ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mulher, conheça, estude, bora para a plataforma comigo, vão ser minha aluna, vão aprender a Bíblia de Gênesis, Apocalipse muito, mas não é para você vomitar sobre ninguém, não. Talvez você precise aprender a Bíblia ali comigo para você aprender a retroceder, porque se você não retroceder, Deus não vai fazer, tá bom? Hoje à noite, inclusive, nós vamos falar sobre como fazer o caminho de volta, né? E eu vou dar só uma palhinha para vocês. Às vezes a gente acha que fazer o caminho de volta é sair pedindo perdão. Não. Não é sobre isso. É muito mais difícil do que isso. É muito mais difícil do que isso. Mas não existe nada que você não pode se o Senhor estiver com você, tá? E a outra coisa que a igreja de Corintos tinha, que é algo avassalador, que muitas vezes faz a gente nos esquecer que o diabo é nosso inimigo e a gente acaba virando parceira dele, são os nossos dons. Quando você é uma mulher cheia de dom, sabe? Você ora, você lê Bíblia, você tem um cargo na igreja e você começa a desprezar o seu marido. Por causa daquilo, escuta isso, Deus te dá algo para edificar o próximo, porque os dons não tem nada a ver para edificar eu e você, tá? Os dons não são para uso próprio. Os dons é para edificar o corpo de Cristo, começando dentro da nossa casa. Agora, se tiver uma coisa que Satanás usa como parceria, é quando Deus coloca os dons em você e o diabo consegue ativar esses dons para você destruir quem está próximo de você. E eu posso te falar uma coisa? Quanto mais dons as pessoas têm, mais ela vai ter que aprender a retroceder. Mais ela vai ter que aprender a fazer o caminho de volta. Quanto mais dons as pessoas têm, mais elas vão ter que aprender de Deus. Gente, o capítulo 12 de Coríntios, ele fala só de dons. Só de dons. Agora, ele termina, o último versículo do capítulo 12, ele fala assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu posso mostrar para vocês um caminho sobremodo muito mais excelente. E ele entra no 13 falando o quê? Sobre o amor. Sobre o amor. E esse amor que ele fala em 1 Coríntios 13, jamais é um amor humano. É o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe amor que eu e você possamos produzir que chegue ao nível de 1 Coríntios 13. Estamos longe disso. Nunca vamos produzir isso. Isso é fruto do Espírito. Aquele amor paciente, benigno, que não arde ciúme, que blá, blá, blá. É um amor ágape, gente. Esse é o amor do próprio Deus. Aqui, ó, derramado no nosso coração. E sabe como que termina? 1 Coríntios 13, ele fala: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior destes. E quem derrama esse amor, gente? Quem derrama esse amor em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que derrama esse amor no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita num lugar que tem letra. Não, porque a letra mata. O Espírito Santo de Deus, ele habita num lugar onde todo o nosso conhecimento é totalmente entregue nas mãos dele e a gente esquece que a gente sabe alguma coisa. O conhecimento que vivifica
é aquele conhecimento que você não usa para se gabar, para vencer. Quando Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus, porque esse poder de Deus é para que você fortaleça o seu espírito e dê ao Espírito Santo de Deus a liberdade de agir em você. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só para vocês terem uma noção. Alguém de vocês aí estava na igreja domingo à noite? E vocês vão ver que se vocês estavam na igreja domingo à noite, essa palavra está sendo ministrada de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Há um tempo atrás, eu não entendia isso. Eu achava que eu não podia... Aí, Gabi tá aí, essa mentora linda de casais. Gabi, é impressionante, não é? É impressionante. Por quê? Eu tenho o conhecimento dessa palavra, mas eu não posso liberar essa palavra do jeito que eu quero, como eu quero. Não, eu não vou liberar essa palavra para vocês aqui hoje, porque eu já liberei ela na igreja domingo. Querida, quando você pega o conhecimento, aí tem um monte de mulher linda aí que eu amo demais da conta. Quando você pega esse conhecimento e deixa ele dentro de você, e não pensa o que você vai fazer com ele, entrega ele totalmente nas mãos do Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para tirar esse conhecimento de dentro de você com novas revelações. Sabe? Com algo totalmente novo. Por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. O conhecimento, ele te mata. Ele te leva a ser a mesma pessoa que não muda. Agora o Espírito, ele vivifica uma palavra que é a mesma palavra dentro de você. Ela, uau! Por quê? Porque o Senhor sabe quem está ouvindo, você não sabe. Você não sabe. E antigamente eu tinha essa besteira, gente, de falar o que eu queria, de não repetir palavra, maldito, né? Como se diz Paulo ali, miserável homem que sou, mas glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. E por que Paulo, ele chegando aqui em Coríntios? Por quê? Vamos ler 1 Coríntios 1, 26 e 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado. Presta atenção naquilo que vocês foram chamados para fazer. É isso que Paulo está falando. Ei, vocês não foram chamados porque vocês eram muito sábios, segundo o mundo, segundo a carne. Vocês não foram chamados por causa do poder que vocês têm no mundo. Vocês não foram chamados por causa do lugar que vocês nasceram. Por causa que vocês nasceram em berço de ouro. Não! Ei! Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Não é sobre nós, é sobre Ele. Lemos ali em 2 Coríntios 3 que a nossa suficiência vem dele. Eu não sou suficiente para estar aqui ensinando algo para vocês que vai cravar no coração de vocês aquilo que o Espírito Santo precisa para te convencer. Não, eu não sou suficiente para isso. Não é religião, não é... Deixa eu te falar uma coisa. O temor, escuta isso, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ok? Mas é só o princípio. Preste atenção. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas é só o princípio. Tremendo, né? Uau! Não é sobre conhecimento, não é sobre dons. Sabe, você ter conhecimento, você ter dons, isso não impede o diabo de te usar. Não. Mas é a revelação da palavra de Deus, a cada dia que se faz nova, que te leva para esse lugar de carregar o Espírito Santo de Deus, de dar acesso
ao Espírito Santo de Deus de fazer o que Ele quiser. E Ele sim pode te capacitar, me capacitar para resistir ao diabo. 1 João 5, versículos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É diferente você não viver em pecado do que você viver pecando. Aquele que fala que não peca é mentiroso. 1 João fala isso também. Mas aqui fala que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós precisamos virar uma chavinha aqui, ó, que eu não vou viver mais pecando. Acabou. Agora, para você não viver pecando, você precisa aprender o quê? Fazer o que é certo. E você não vai aprender a fazer o que é certo se você não conhecer o que é certo. E ele fala, aquele que nasceu de Deus Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele não lhe toca. Aí aqui termina no versículo 19 de 1 João 5 assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Querida, se você sabe que você é uma mulher de Deus, as suas ações vão mudar. Agora, se você conhece a Deus e se você procura conhecê-lo. Quando você, de fato e de verdade, crê que você nasceu de novo, você vai alimentar aquela nova criatura. Nós nascemos de novo não é como seres carnais, nós nascemos de novo como seres espirituais. E um ser espiritual, ele é alimentado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Amadas, eu nunca tinha tido a revelação desse versículo que eu vou falar aqui para você. E olha que eu já li, e olha que eu já estudei. Gente, o Espírito Santo é a coisa mais linda dessa vida. Não tem uma coisa mais linda, mais criativa, mais poderosa do que ele. Amadas, eu já estudei tanto o livro de Atos, mas eu já estudei tanto o livro de Atos, que eu nem sei falar para vocês que eu sou apaixonada pelo livro de Atos, mas eu já fui, já voltei, já fui, já voltei. Agora, sabe o que ele me revelou agora domingo? Que o temor a Deus não e uma vida religiosa não é suficiente para a gente fazer o que Deus nos manda fazer. Não, não é. É sobre, sim, aprender dele, se esforçar para praticar o que ele ensina. Para isso, nós buscamos o quê? Essa palavra revelada ao nosso coração. Mas quando a Bíblia fala que só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, eu vou te mostrar por quê. Ah, gente, eu sou apaixonada pela palavra e vocês sabem disso. Atos 16, versículos 14 e 15. Bora lá. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Olha quem que é essa mulher, temente a Deus, nos ouvia. Então Paulo está contando o seguinte, olha, tinha uma mulher lá chamada, Lucas está contando o seguinte, tinha uma mulher lá chamada Lídia, era ela lá da cidade de Tiatira, ela era uma vendedora de púrpura, uma mulher que temia a Deus e ela nos escutava. Ela estava escutando Paulo pregar o evangelho. E quando ela estava escutando Paulo pregar o evangelho, sabe o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para atender, para entender as coisas que Paulo dizia. Uau! 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 Amadas, não é sobre ser uma mulher religiosa que se diz temente a Deus. Existe algo a mais, existe um lugar mais alto que o Senhor quer te levar. O Senhor quer abrir o seu coração para que você de fato entenda quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer na sua vida. O Senhor quer renovar suas esperanças. O Senhor, Ele quer fazer o que Ele fala ali em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Se você fizer da esperança uma prisioneira no seu coração, Ele vai restituir em dobro tudo aquilo que o diabo te roubou.
Amada, sabe quando a gente faz algo muito besta na nossa vida? Muito besta na nossa vida? Tipo assim, o Senhor te deu uma oportunidade e você falhou. E você, assim, além de você perder aquela oportunidade, você ainda perdeu muitas vezes a confiança daquela pessoa que Deus usou. O que o diabo faz? Vira e mexe, ele vai te condenar. Não, mas você foi burro, hein? Olha que burrice. Aquela pessoa tentou te levar com você. Aquela pessoa tentou te ensinar. E você, olha o que você fez. Pelo contrário, você brigou com aquela mulher. Olha o que você fez. Deixa eu te falar uma coisa. Que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de condenação sobre a sua vida. De que você destruiu algo que o Senhor quis te dar lá atrás. Sabe por quê? Se hoje houver um verdadeiro arrependimento no seu coração. Se hoje houver um verdadeiro arrependimento no seu coração, o Senhor é capaz de restituir em dobro tudo aquilo que Ele tinha para você lá atrás. Não perca a esperança, sabe por quê? Porque o seu erro, o seu pecado não pode impedir da bênção de Deus chegar na sua vida. Para de olhar para trás, esquece das coisas que para trás passaram. Nossa, mas eu perdi uma oportunidade nova de fazer isso, de fazer aquilo. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Quando existe arrependimento, o Senhor conserta a sua vida, Ele transforma bênção, Ele transforma maldição em bênção. Para de olhar para trás e achar que o seu erro tem o poder de tirar aquilo que Deus tem para você. Deus, Ele está querendo te dar o que Ele tem para você, muito mais do que você está querendo receber. Mas você precisa sair desse lugar. Guarda Zacarias 9, versículo 12. Se você trancar a esperança como uma prisioneira no seu coração, o Senhor vai te dar em dobro tudo aquilo que você um dia perdeu por causa do seu erro. Agora saia desse lugar. Saia desse lugar. O Senhor é poderoso para abrir o seu coração, para te fazer entender coisas novas, para te fazer entender, viver coisas novas. Coisas novas. Agora, sabe o que eu e você precisamos fazer para que isso possa vir ser pleno? Eu vou continuar lendo aqui. O Senhor abriu o coração de Lídia e depois dela ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa, fica aqui conosco. E nos constrangeu a isso. Amadas, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós não precisamos mudar nada. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é ter sede da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui com a Lídia. Quando os olhos espirituais dela foram abertos, a única coisa que ela entendia é que ela precisava continuar dentro da casa dela, mas aprendendo mais de Deus. Os olhos dessa mulher foram abertos. Ela não queria sair fazendo as coisas. O problema nosso, muitas vezes, é esse, né? Que o Senhor vem aqui nessa manhã, abre seus olhos, você quer sair na sua própria força. Não, querido, o Senhor está abrindo os seus olhos espirituais hoje, mas não é para você fazer nada, é para você mergulhar na palavra de Deus. É para você conhecê-lo na palavra de Deus. Não é para você sair fazendo nada. Não é para você errar de novo, não, mas é para você ficar quieta, aprendendo mais e mais de Deus, mais e mais de Deus. Ei, o diabo, ele faz isso, sabe por quê? Quando Deus abre o nosso coração, ele quer entrar, ele quer estacionar. Aí o que o diabo quer fazer? Ele quer mudar a nossa rota. Aí, como você está ali com aquela emoção de ter começado a entender, o diabo coloca no seu coração para você sair fazendo. Vai, faça isso. Não, querido, não é sobre fazer. É sobre você ser dele. É sobre uma rendição, é sobre uma entrega. É sobre você aprender para que você possa confiar. Confiar. E saber que o diabo é o seu inimigo. Mais ninguém. Você não precisa sair lutando por conta própria. Você não precisa sair mexendo pauzinhos. Não, você precisa só ficar com ele. Sabe por que muitos têm sido confundidos e, consequentemente, destruídos e usados para destruir? Porque querem fazer na força do seu braço. Querem fazer na força do seu braço. E aquilo que você vai fazer na força do seu braço vai te confundir. Vai te confundir. O diabo, ele confunde os filhos de Deus. É muito claro isso.
Mas existem pessoas, filhos, os quais ele não consegue confundir. Não são aqueles que fazem, são aqueles que creem. E aqueles que creem, eles sabem que muitas vezes não precisa fazer nada. Porque o Senhor trabalha até enquanto nós estamos dormindo. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Ah, queridas, sabe sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é do nosso coração que vão proceder as fontes da vida. É do nosso coração. O capítulo 36 de Ezequiel, e eu tenho falado muito isso para as minhas alunas, muito. Ele é uma promessa, é um capítulo onde Deus promete restaurar Israel. Nós somos o Israel de Deus. E ali o Senhor fala assim, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Presta atenção, presta bastante atenção nisso aqui. Ezequiel 36, 26 e 27. Ele vai nos dar um coração novo. Mas não é só isso. Ele é um pai que cuida. Além de nos dar um coração novo, ele fala aqui que vai colocar o espírito dele, ou seja, ele mesmo vai vir habitar no nosso coração. Aí ele fala o quê? Que vai vir habitar no nosso coração para a gente fazer as coisas? Ele vai vir habitar no nosso coração para a gente sair por aí fazendo e acontecendo? Não. Não. Isso é a carne. É a carne que tem essa necessidade de sair por aí fazendo para você ter retorno. A carne, ela vive de prazeres, mas o Filho de Deus vive da presença. A carne busca prazeres. O Filho de Deus busca a presença. E ele fala, eu vou pôr meu espírito dentro de vocês. Mas para quê? Para que vocês andem nos meus estatutos. Para que vocês guardem os meus juízos e os observem. Porque a partir do momento que nós ficamos com Ele, na palavra dEle, é que nós vamos mais longe. É que nós vamos mais longe. O coração que o Espírito Santo comanda não é o nosso. Escuta bem isso. O coração que o Espírito Santo comanda não é o nosso, não é o velho homem, mas é o coração que Ele nos dá. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nascemos de novo, a partir desse momento, nós precisamos viver o que Lídia viveu ali em Atos 16, 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para entender as coisas que Paulo dizia. E nós precisamos fazer como ela, a partir daí, ter sede da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai capacitar o Espírito, somente o Espírito, para trabalhar no nosso espírito, para que a gente possa guardar a palavra e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Muito obrigada. Te damos nessa manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E nós te pedimos, Senhor, que esses ensinamentos dessa manhã possam mesmo ficar enraizados no nosso coração.
Nós queremos entender, Pai, que o diabo, ele é o nosso inimigo. E o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor, o amor que o Senhor sente por nós não está vinculado a gente fazer alguma coisa. Pelo contrário, a Tua palavra fala ali em Efésios 2 que as obras que o Senhor tem para nós, elas já foram de antemão preparadas. E quando nós ficarmos com o Senhor vai nos revelar para atender tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo possa mesmo abrir os olhos do nosso coração nessa manhã. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais aqui nessa manhã. Eu quero mesmo te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E te pedir, Pai, que essa palavra, ela não volte vazia, mas que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Meninas, sim, a gente coloca essa palavra ali no YouTube, mais tarde eu mando para vocês lá nas nossas comunidades, no WhatsApp, e a Miriam ainda faz gentilmente o PDF dela. A Miriam é uma preciosa, é uma irmã querida, fofa, e eu mando lá nas nossas comunidades. Se você não tem, vai na nossa link da bio, entra lá nas nossas comunidades, que a gente ainda alimenta vocês dessa maneira tão linda. Mas não é para vocês abastecerem seu conhecimento, abastecer seu dom. Não, nós alimentamos vocês para que o seu espírito seja cheio do Espírito Santo de Deus e você seja totalmente conduzida para esse lugar de graça, para esse lugar de honrar, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, viu? Com toda sorte de bênçãos e até quando o Senhor quiser. Eu amo vocês demais. E me ajudem com a legenda, marca uma amiga e se essa palavra falou com você, não deixe de compartilhar ela. Porque o Senhor, Ele escolheu precisar da palavra para abrir os olhos do coração das pessoas, em nome de Jesus. Seja uma missionária, tá bom? Tchau, tchau. Meninas, até mais tarde, viu? Beijo!